E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começa aqui a continuação do vídeo que começamos ontem, né? A segunda parte desse estudo de razão, proporção e regra de três. Um vídeo mais prático, onde a gente vai colocar, né? Apresentar para vocês aquelas técnicas teóricas que foram mencionadas no primeiro vídeo, tá bom? Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, quando terminar aqui, vai lá no meu canal, se inscreve e assiste a parte 1 desse vídeo, tranquilo? Bom, para esse vídeo, eu selecionei 3 probleminhas, tá? Onde a gente vai ilustrar o que se deve fazer nas resoluções de problemas que envolvem grandezas proporcionais, ou seja, problemas com regra de 3, tá? Esse primeiro aqui é uma questão de concurso, tá? É uma questão, se não me engano, da UPE-NET, beleza? Questão da UPE-NET, se não me engano. Diz assim, ó: 2 torneiras abertas e com mesma vazão enchem um tanque que estava vazio em 18 horas. Se mais uma torneira idêntica às duas e com a mesma vazão fosse aberta, então o tanque seria completamente cheio em... Bom, o que você vai perceber aí? Eu tenho torneiras idênticas, tanto essas 2 primeiras, como essa terceira que vai ser introduzida ao sistema, tá? E essas torneiras, elas são idênticas e despejam a mesma quantidade de água a cada unidade de tempo. Então, eu posso pensar que com mais torneiras, eu vou diminuir o tempo que leva para encher esse tanque. E isso é uma comparação proporcional, né? Eu aumento o número de torneiras que vão encher esse tanque e eu acabo diminuindo o tempo necessário para que esse tanque esteja completamente cheio, tá bom? Então, a princípio, eu tenho 2 torneiras, tá certo? Que vão encher esse tanque. Se eu colocar uma terceira torneira, o que vai acontecer com o tempo de enchimento desse tanque? Tá, vamos aqui para a próxima tela. Eu sempre devo, nesses problemas de regra de 3, identificar as grandezas, ou seja, identificar aquilo que está sendo medido ou contado. Pelo que vimos no enunciado, as grandezas, elas são o número de torneiras que eu vou utilizar para encher o tanque e o tempo necessário para encher esse tanque. Então, eu tenho aqui, ó, o número de torneiras e o tempo necessário em horas para encher esse tanque. Foi dito no problema que com 2 torneiras eu consigo encher o tanque em 18 horas. E foi dito no problema também que se eu colocar uma torneira a mais, ou seja, de 2 eu saltar para 3, eu quero saber em quanto tempo esse tanque estará cheio. Vale lembrar que se eu aumento o número de torneiras, o tempo que eu levo para encher esse tanque diminui, né? Se eu tenho mais torneiras, é mais água a cada hora e esse tanque ele vai ficar cheio em menos horas, tá? Se eu tivesse diminuído o número de torneiras ou menos torneiras, o tempo necessário para encher o tanque teria aumentado, beleza? Como eu falei no vídeo anterior, essa primeira grandeza aqui, ó, você supõe, tá certo? Não precisa se ligar nos valores, não. Você só supõe. Veja o que eu disse. Se eu aumento o número de torneiras, em momento nenhum eu disse, eu vou aumentar o número de torneiras. Eu disse, se eu aumento, então se eu aumento o número de torneiras, o tempo necessário para encher o tanque diminui. Veja que eu uso um se. Eu também poderia ter dito assim, ó, se eu diminuo o número de torneiras, o tempo necessário para encher o tanque aumenta, tá? De uma forma ou de outra, você vai ver que as 2 grandezas variam em sentidos contrários.
uma é inversamente proporcional à outra. Uma é proporcional ao inverso da outra. Então, nesse caso, como eu tenho apenas duas grandezas, a igualdade vai estar entre elas, eu mantenho uma, inverto a outra, tá? Tanto eu posso manter a primeira e inverter a segunda, como eu também posso inverter logo a primeira e manter a segunda. Tanto faz, tá? Ou eu mantenho a primeira e inverto a segunda, como vocês estão vendo nessa primeira situação, ou eu de cara inverto a primeira e mantenho a segunda. Das duas formas, quando eu fizer o meu x da Xuxa, quando eu fizer a minha proporção, de um lado eu vou ter 3 vezes t, que dá 3t, e do outro lado eu vou ter 2 vezes 18, ou 18 vezes 2. Perceba que tanto numa igualdade quanto na outra, quando eu aplico a minha propriedade de proporção, o meu x da Xuxa, ó, 3 vezes t é igual a 2 vezes 18. Ou seja, 3 vezes t é igual a 18 vezes 2, ou 2 vezes 18, que dá 36. Ó. Esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Eu vou ficar, então, com o tempo 36 dividido por 3, que dá 12 horas. Então, significa dizer que, com 3 torneiras, o tempo que eu levo para encher o tanque reduz para 12 horas. E aí a minha resposta dessa questão estará na alternativa B. Tranquilo? Então, ó, muito fácil. Compare as grandezas sempre de duas em duas, suponha a variação de uma delas e vê o que acontece como consequência na outra. Se elas variam no mesmo sentido, proporção direta. Coloca os valores direto na proporção. Se os valores variam em sentidos contrários, eu percebo que eu tenho uma proporcional ao inverso da outra, uma proporção inversa. Uma proporcional ao inverso da outra. Mantém uma, inverte a outra. E sempre que você estiver comparando duas grandezas e elas são proporcionais, quem é que deve estar no meio? A igualdade. Isso a gente já falou bastante no vídeo passado, beleza? Para a regra de 3 simples, a maioria de vocês, eu sei que não tem dificuldade. Eu ouço que a dificuldade maior é quando você passa a ter uma regra de 3 composta, ou seja, com mais de duas grandezas. E aí, por isso, eu vou trazer 2 problemas para que você entenda como é que a gente vai resolver, a partir de hoje, esse tipo de problema. Beleza? Vamos começar por essa questão aqui, ó, nosso segundo problema do vídeo. Diz assim, ó, em uma expedição militar, 25 pessoas planejam levar alimento suficiente para 16 dias, contando com 3 refeições por dia. Próximo à data marcada para o início da expedição, 5 pessoas resolvem se juntar ao grupo inicial, ou seja, eu vou passar a ter 5 pessoas a mais para participar da expedição. Se eles fizessem apenas 2 refeições por dia, para quantos dias a comida planejada inicialmente seria suficiente? Tá? Então, na regra de 3 composta, você vai pensar da mesma maneira que você pensou na regra de 3 simples. Tá? Primeiro, identificar as grandezas do problema, ou seja, aquilo que está sendo medido ou contado. Tá? No nosso caso aqui, nós temos um número de pessoas que vai à expedição, um número de dias que a comida vai ter que durar e uma quantidade de refeições que cada pessoa irá fazer por dia. Tá vendo? Então, é isso aqui que o meu problema está medindo. A quantidade de pessoas que vai na expedição, quantos dias a comida vai durar e quantas refeições serão oferecidas por dia. Bom? Inicialmente, ele disse aqui, ó, que 25 pessoas
vão levar alimento suficiente para 16 dias, contando com 3 refeições por dia. Está dito aqui, ó. Quando estiver próximo da expedição, 5 pessoas vão se juntar ao grupo inicial. Então, eu vou juntar 5 pessoas com as 25 que eu já tinha. Vou passar a ter 30 pessoas, então. Elas vão passar a fazer apenas 2 refeições por dia e essa comida ela tem que durar um certo tempo, que eu não sei, que é justamente o que o problema está me pedindo. Então, com 5 pessoas a mais, com 30 pessoas e fazendo 2 refeições por dia, essa comida vai durar quantos dias? Tá? Lembrem, eu só posso fazer a comparação proporcional de 2 grandezas por vez, tá? O meu conselho, faça todo mundo comparando com a primeira, tá? Então, compara a primeira com a segunda, a primeira com a terceira. Quando você comparar a primeira com a segunda, uma de cada lado da igualdade. Por quê? Porque se elas são proporcionais, a igualdade tem que estar no meio delas, beleza? Quando eu fizer a primeira com a terceira, coloca lá a comparação e na proporção vai ficar também uma de cada lado, tá? Por quê? Porque se elas são proporcionais, a igualdade tem que estar entre elas, tá? Foi a definição de proporção que a gente trabalhou no vídeo passado, tá? Então, quando você fizer todas as grandezas comparadas com a primeira fica sozinha num dos lados da igualdade e todas as outras foram para o outro lado, tá certo? Vamos lá, outro detalhe. Toda vez que você compara 2 grandezas, você ignora as demais, tá bom? Como se as outras que não estão comparadas naquele momento fossem constantes, tá? Então, quando eu for comparar pessoas e dias, o número de refeições é ignorado, como se fosse o mesmo, tá? E quando eu for comparar pessoas com o número de refeições por dia, é como se a quantidade de dias para aquela comida durar fosse o mesmo. Eu simplesmente ignoro, tá? Então, na comparação de 2 grandezas, eu só comparo aquelas 2. Eu finjo que as outras não existem. E se elas não existem, elas são constantes, né? Por tabela, tá? Como se elas não variassem, tá? Elas só vão variar quando eu fizer a comparação com elas, tá certo? E aí eu vou trabalhar naquela mesma ideia. Supor a variação de uma para ver o que acontece como consequência nas outras, tá? Então, primeiro eu vou comparar o número de pessoas com o número de dias, tá bom? Ignore o número de refeições por dia. É como se todos fizessem a mesma quantidade de refeições por dia. Tanto aqui na primeira situação, como na segunda, tá bom? Então, vamos pensar assim, ó. Com mais pessoas, a comida vai ter que ser dividida para mais gente. Ou seja, ela vai durar menos tempo. Então, para alimentar mais pessoas, a comida dura menos tempo. Mais pessoas, menos dias. Tá bom? Agora, vou comparar pessoas com o número de refeições por dia. Aí veja, com mais pessoas, você já pensou que vai ter menos comida para cada pessoa, né? Se eu vou ter que dividir aquela comida para mais pessoas, cada pessoa vai comer menos. Ou seja, automaticamente ela faz menos refeições por dia, tá? Conclusão, as 2 primeiras são inversamente proporcionais e a primeira com a última também inversamente proporcional, tá? Nesse caso, a ideia é, na hora de você montar a sua proporção, procure deixar as setas no mesmo sentido, ou as 3 para baixo ou as 3 para cima. Se você quer deixar as 3 para baixo, só vai inverter a primeira, manter as outras 2. Se você quer deixar as 3 para cima, vai manter a primeira e inverter as outras 2. Dá no mesmo, tá? Então, ou você inverte a primeira e mantém as outras 2,
ou você mantém a primeira e inverte as outras duas. De um jeito ou de outro, dá no mesmo, tá? Eu vou optar por inverter a primeira e manter as outras duas, tá? É melhor inverter uma só do que duas, dá menos trabalho, evita o erro. Então, eu fiz aqui, ó, eu inverti a primeira, e como eu comparei todo mundo com a primeira, ó, veja que ela ficou sozinha num dos lados da igualdade. E do outro lado ficaram as outras duas mantidas, ó. Eu inverti a primeira e mantive as outras duas, tá? Antes de eu aplicar a proporção, é interessante a gente dar uma simplificada aí. Então, eu posso dividir o 30 e o 25 ambos por 5, né? 30 por 5 dá 6, 25 por 5 dá 5. E eu posso também dividir esse 16 por 2 aqui, ó. Então, 16 por 2 dá 8. Feita a minha proporção, feito o meu Chris Kredor, o meu X da Xuxa, 6 multiplica X, tá vendo, ó? E do outro lado eu vou ter 5 vezes 8 vezes 3, ó. Então, de um lado eu tenho 6 vezes X, do outro lado eu tenho 5 vezes 8 vezes 3. Tá? 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3 dá 120. Então, vou ter 6x igual a 120. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 120 dividido por 6, que é igual a 20. Ou seja, 20 é o valor de x. E analisando aqui no problema, ó, 20 é o número de dias que a comida planejada irá durar. Ou seja, a minha resposta está aqui no item C, a alternativa C. Tranquilo? Então, ó, percebe, não tem segredo, não tem dificuldade. É só você seguir esse conselho que eu estou te dando, tá? E aí, da mesma forma que você resolveu esse problema, agora a gente vai resolver mais um, para a gente encerrar esse vídeo. Só que eu vou colocar, de propósito, um problema um pouquinho maior. Ou seja, um problema com um pouquinho mais de grandezas. Na verdade, a gente vai relacionar 4 grandezas nesse próximo problema. E você vai ver que a quantidade de grandezas aí do problema não é o empecilho, tá? Porque você vai continuar resolvendo da mesma maneira, tá? Vamos ver o que temos aqui, ó. Em um batalhão, são servidas refeições para seus policiais. Se, para servir 20 policiais com uma refeição por dia durante uma semana, são gastos R$, para servir 40 policiais com 2 refeições por dia e por 2 semanas, quanto será gasto? Então, é bem parecido com o anterior, tá? Então, vamos tentar resolver esse mais rápido? Vamos ver se a gente consegue? Então, primeiro, identificar as grandezas do problema. Nesse caso, eu tenho a quantidade de policiais, o número de refeições que eu vou servir para eles por dia, o quanto que eu vou gastar e a quantidade de semanas que eu vou servir essa refeição para esses policiais, né? Então, eu tenho policiais, eu tenho a duração em semanas, eu tenho o gasto e eu tenho o número de refeições que vão ser servidas por dia, tá? Vamos tabelar agora? Ele disse que com 20 policiais, uma refeição por dia, durante uma semana, o meu gasto é R$. Tá vendo? 20 policiais, uma refeição por dia, tá vendo? Uma semana, meu gasto é R. Agora, para 40 policiais, 2 refeições por dia e durante 2 semanas, quanto que vai ser gasto? Se eu não sei, é X, tá? E da mesma forma, vou comparar todo mundo com a primeira grandeza. Então, vou fazer policiais com refeições, ignorando as outras duas, tá? Então, quando eu comparo policiais com refeições, esqueça o gasto e o número de semanas. Supõe, então, o mesmo gasto,
o mesmo número de semanas, tá? Então, vamos lá. Aumento o número de policiais. Para eu ter o mesmo gasto durante o mesmo tempo, eu vou ter que diminuir o número de refeições. Por quê? É mais gente comendo, então vai ter que reduzir a quantidade de comida para cada um, tá? Comparei aqui policiais com refeições, tá? Veja que quando eu comparei policiais com refeições, supõe-se que o gasto é o mesmo e que a quantidade de semanas é a mesma, tá? Eu só comparei essas duas. Legal? Depois, policiais com gasto. Esquece a quantidade de refeições, esquece a quantidade de semanas. Supõe que o número de refeições é o mesmo e o número de semanas é o mesmo, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu já aumentei o número de policiais? Aumentei. Então, para mais policiais, obviamente que eu vou ter um gasto maior. Para alimentar mais gente, vou ter que gastar mais. Beleza. E, finalmente, policiais com número de semanas. Vamos lá. Considere que quando eu comparo policiais com semanas, o número de refeições é o mesmo e o gasto é o mesmo. Ou seja, para mais policiais, essa comida vai durar menos tempo, ou seja, menos semanas. É mais gente comendo, então a comida vai acabar em menos tempo, portanto, em menos semanas. Beleza? Policiais fica sozinho num lado da igualdade, essas outras três do outro lado, tá? Para deixar todas as setas no mesmo sentido, ou eu inverto refeições e semanas para ficar as 4 para cima, ou eu inverto policiais e gasto para ficarem as 4 para baixo, tá bom? Então, ou eu inverto a primeira e a terceira, mantendo a segunda e a última, ou eu inverto a segunda e a última, mantendo a primeira e a terceira, tá? A ideia é que as setas fiquem, na hora de montar a proporção, que elas fiquem todas no mesmo sentido. Ou as 4 para cima, ou as 4 para baixo, tá? Nesse caso, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir manter a primeira e a terceira, ó, tá vendo? Ó? Mantenho a primeira, mantenho a terceira, inverto a segunda e inverto a última. Nesse caso, eu resolvi deixar todas as setas para cima, né? De toda forma, eu ia ter que inverter duas, repetir duas, tá? Então, eu optei por deixar todo mundo para cima. Então, eu inverti refeições, inverti semanas, elas ficaram para cima. O gasto e os policiais já estavam para cima, permaneceu. Beleza? Vamos dar uma simplificada aqui, né? Ó, posso dividir o 40 por 20, que dá 2. E só dá para fazer isso mesmo, tá? Só dá para dividir isso aí. Aplico a minha proporção, ó. Aqui, quando eu cortei o 20, ó, 20 dividido por 20 dá 1. Como se eu tivesse 1 aqui, ó. Tá? 20 por 20 dá 1, 40 por 20 dá 2. Então, de um lado eu vou ter 1 vezes 1 vezes x vezes 1, que dá x. E do outro lado eu vou ter 2 vezes 2 vezes r vezes 2, ó. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8r. Então, de um lado eu tenho x, que aqui, ó, dá x vezes 1x. E aqui dá 4r vezes 2, 8r. Tá? Ou seja, o meu valor de x é 8r, o meu gasto aqui pedido é 8r. Beleza? Então, aí a gente chegou à solução do nosso problema. Beleza? Muito tranquilo, muito fácil. Siga essas técnicas e você nunca mais erra regra de 3. Nem a simples, nem a composta. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Espero que tenham aprendido mais um pouquinho, tá? E continuem acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Beleza? A gente vai ficando por aqui, mas logo, logo teremos mais vídeos. Valeu?